Conforme eu havia dito para vocês, quando o forno não está ligando, está chegando tensão 110 volts da rede aqui na placa, o defeito dele é na placa. Então agora nós vamos retirar a placa desse micro-ondas para ensinar quais são os testes que dá para a gente fazer ali. Tem um parafuso aqui atrás. O procedimento de retirar a placa varia de um micro-ondas para o outro. Desengatamos os conectores, lembrando sempre para marcar a posição deles. Se bem que nesses fornos os conectores são todos diferentes. Daí você dá uma levantadinha aqui no painel e tira ele todinho. E aqui nós temos acesso à placa de circuito impresso do forno micro-ondas. Essa fita plástica aqui é o flat cable que faz a ligação da membrana de teclas com a placa. Então, para tirar a placa daqui do seu lugar, o primeiro passo é: a gente aperta as orelhas desse conector, dá uma levantadinha, e aí a membrana está liberada. É só tirar a membrana do lugar. Flat cable da membrana. E agora é só a gente desparafusar a placa que ela sai daí da sua posição. Agora vamos separar a placa do painel do forno. Prontinho. O painel e a placa já estão separados. Agora a gente guarda o painel num canto para não riscar e podemos trabalhar na placa. Aqui nós temos a placa de controle do micro-ondas e vamos ver agora quais são os principais componentes que tem nessa placa. Começamos por esse CI grande, é o microcontrolador, ou simplesmente micro. Ele controla todo o funcionamento do forno micro-ondas, programa o tempo, faz funcionar o relógio, prepara o computadorizado, enfim. Todos os comandos desse forno são feitos por ele. Ele funciona usando um cristal de clock em 2 pinos. O clock é um sinal produzido pelo cristal que o micro vai usar para controlar todo mundo. Aqui o buzzer, que é o alto-falante que faz aquele apito na hora que termina o preparo. O transformador que alimenta a placa. A ponte retificadora e o capacitor de filtro. Aqui esse circuitinho e mais esse daqui fornecem 5 volts para alimentar o micro. Aqui os 2 relés que tem na placa, o relé de potência, o relé preto que aciona o magnetron, o relé principal, que é o relé que aciona os motores e a lâmpada. Essa peça azul aqui chama-se varistor. O varistor é uma peça que funciona como proteção para o transformador. Se houver uma variação muito grande na tensão da rede, ele impede que o transformador queime. Aqui nós temos um outro CI na placa, que serve para fazer a interligação do sensor de temperatura que tem nesse forno, o sensor de umidade no caso, com o micro. E aqui nós temos os transistores que acionam os relés da placa. Aqui o display do forno é o display fluorescente, também chamado de display válvula, a vácuo, não tem ar dentro dele. Inclusive o ar é retirado desse bico que tem aqui e forma uma manchinha preta. Detalhe, se essa manchinha ficar branca é porque o display quebrou, em algum lugar entrou ar. Então esse display aqui, daqui a pouco eu ensino para vocês como é que ele funciona, mas a grande maioria dos fornos micro-ondas possuem desse tipo. Se o forno não estiver ligando e o defeito for na placa, a primeira coisa a fazer é testar o transformador. O transformador tem o lado que tem os pinos mais afastados, corresponde ao primário, mas percebam que é só 2 pinos do primário que tem ligação com a placa. O outro pino é só de encaixe. E no outro terminal dele, o outro lado dele, nós temos os pinos do secundário. São 2 pares de pinos do secundário. Um par fornece 3 volts para acender o display. E o outro par fornece uma tensão que pode ser 12 ou 24 volts, que vai alimentar a placa. Para a gente saber se a placa funciona com 12 ou 24, basta você olhar a tensão que está marcada no corpo dos relés. No caso dos relés dessa placa, está marcado 24 volts, então a tensão de alimentação é 24. Então, para testar o transformador, colocamos o multímetro no X1, testamos os 2 pinos do primário, o ponteiro lá deu 250 ohms, a resistência do primário varia de 200 a 300 ohms por aí, e os secundários, esse que deu 12 ohms é o secundário de 24 volts. Esse secundário que deu 2,5 ohms é o secundário de 3 volts. De maior resistência é o de 24 volts e o de menor resistência é o de 3 volts, é o do display. Isso quer dizer que o transformador está bom. Se esse transformador estiver queimado,
Ele custa na faixa de 15 a 20 reais. Você tem que comprar pelo modelo do forno ou mandar enrolar ele de novo. Esse componente aqui, que vai ligado no primário do transformador, chama-se varistor. É um resistor cuja resistência depende da tensão aplicada nele. Quanto maior a tensão, menor é a resistência que ele apresenta. Esse aqui aguenta até 175 volts. Nos micro-ondas, os varistores podem ser de 150 ou 175 volts, se o forno for de 110. Se o forno for 220, o varistor tem que ser pelo menos de 300 volts. Se a tensão da rede estiver em 110, que é o valor nominal, a resistência dele é mais alta. Se a rede pular, digamos, para 130, ele diminui a resistência para que esse impacto não cause a queima do transformador. Ele amortece o impacto de tensão no transformador, não deixa ele queimar. Agora, se a pessoa ligar o forno no 220, o varistor entra em curto, porque aí ultrapassa o limite dele. Entrando em curto, ele vai queimar o fusível da placa e vai parar o forno. Eu já vou mostrar para vocês qual é o fusível da placa. Aqui o varistor, como eu disse, ele está ligado em paralelo com o transformador da placa. Agora perceba no diâmetro dessa trilha aqui, ó. Ela é fina. Essa trilha é o fusível da placa. Mas pode ser um fusível comum. Mas no caso desse, na maioria dos micro-ondas, é uma trilha fina. Se a pessoa ligar o micro-ondas em 220, o varistor entra em curto e queima essa trilha. Não tem uma outra trilha aqui desse lado? Essa outra trilha funciona como uma espécie de fusível reserva. Você coloca um pedaço de fio dessa solda para essa e aí você passa a utilizar essa trilha depois que você trocou o varistor. Se você queimar pela segunda vez, daí você tem que pegar um pedaço de fio bem fino, um cabelinho e soldar daqui para cá, depois de fazer a troca do varistor. O teste do varistor tem que ser feito na escala de vezes 10K e fora da placa. O ponteiro não deve deflexionar. Na placa não adianta porque tem influência da resistência do transformador. E agora vamos ver como se testa o varistor. Na escala de x10K, colocamos as pontas nos terminais e o ponteiro não deve mexer. Se o ponteiro mexer, não importa onde parar ali no painel, o varistor está em curto. E aí vai queimar o fusível de proteção da placa, que na maioria dos micro-ondas é uma trilha bem fina. Para a gente testar a placa do micro-ondas, temos que ligá-la na rede, independente do forno. Para isso que nós podemos utilizar aquela garrinha jacaré, aquelas duas garrinhas jacaré ligadas no cabo de força. O certo é você colocar cada garrinha jacaré num pino do primário do transformador da placa, que aí você já está alimentando direto a placa. Agora, se ficar ruim para ela segurar, você pode usar, por exemplo, esse pino do transformador vai ligado nesse contato aqui, contato número 3. Que é esse. Então quer dizer que uma garrinha jacaré você pode colocar aqui. A outra garrinha jacaré você vai colocar em cima do relé. Só que esse relé, ele tem duas lâminas, corresponde à chave, que são os dois terminais que saem desse lado. Mas percebam que é só um deles que vai ligado no transformador, o outro não vai ligado em nada. Aí você pode fazer por tentativa, coloca em um, se não acender a placa, coloca no outro. Ou então você pode testar com multímetro. Coloca na escala de vezes 1 e vê qual das lâminas vai conduzir com essa. E você põe a garrinha jacaré na lâmina que conduzir com esse pino aqui por baixo. E vai ficar assim, ó. Tá vendo? Uma no conector que vai no primário do transformador e a outra no relé. E aí nós ligamos a placa na tomada. E a placa já está funcionando, independente do forno micro-ondas. Mas, no caso da sua, que você está consertando, ela não vai funcionar, porque ela está com defeito. E agora nós vamos aprender a testar, para ver aonde que é o defeito dela. Agora o teste é quente. Quando o forno não está funcionando, o defeito é na placa. Primeiro testamos o transformador. Medimos a tensão no primário dele, e nós temos 110. Isso quer dizer que até o transformador, até a ligação do transformador está boa. Agora nós vamos medir a tensão nos dois secundários. Nós temos o secundário da placa, que é esse aqui, 22 volts. E nós temos o secundário do display, que é esse aqui, 3 volts. Isso quer dizer que o transformador está funcionando. Agora nós vamos testar a ponte retificadora e o capacitor de filtro, que é a fonte que vai alimentar os relés. Essa fonte fornece, como os relés são de 24 volts, no capacitor de filtro, eu tenho que obter aproximadamente 30, 31 volts por aí. Se a placa for de 12 volts, no capacitor de filtro maior eletrolítico, você vai ter que obter em torno de 15, 16 volts. Então vamos lá. Negativo, a ponta preta no negativo dele e a ponta vermelha no positivo.
E aí nós temos 27 volts. Isso quer dizer que a fonte de alimentação dessa placa está boa. A ponte retificadora e o capacitor de filtro. Então os relés, a tensão que alimenta os relés está funcionando, a fonte que alimenta os relés está funcionando. Agora, eu vou medir a tensão que alimenta o micro, que é o CI grande da placa. Se o micro não estiver recebendo alimentação, o forno não vai funcionar, a placa não vai funcionar. Como referência para o micro, eu tenho um diodo Zener que vai entre o pino de mais B e o pino de terra dele. Diodo Zener do pino de mais B para o pino de terra. Nesse diodo Zener eu tenho que ter 5 volts. Com isso, eu vou estar testando a fonte estabilizada da placa. Perceba a tensão que alimenta o micro, 5 volts. Isso quer dizer que o micro está sendo polarizado corretamente. Se não tiver tensão, daí eu vou ter que testar esse diodo Zener a frio. Eu vou ter que testar os transistores que fazem parte desse regulador, os resistores, ou seja, os componentes que têm a ver com a alimentação do micro. Pode ser um micro com defeito, daí você desliga, tira a solda do pino e vê se na trilha aparece os 5. Se você tirar a solda do micro e aparecer os 5 volts na trilha, era o micro que estava matando, vai ter que trocar ele. Agora, como nesse caso a gente tem tensão, nós vamos fazer mais um outro teste antes de condenar o CI. Caso o micro esteja recebendo mais B de 5 volts e a placa não está funcionando, é muito provável do CI estar queimado. Mas antes de trocar esse CI, nós podemos testar o clock, que é esse cristalzinho aqui que vai ligado em 2 pinos dele. Lembrando que o clock é um sinal produzido pelo cristal que o micro vai usar para controlar todo mundo. Funciona como uma espécie de coração do micro. Se o cristal falhar, o micro não funciona, o display não acende, o forno não funciona também. Então agora nós vamos ver como é que a gente faz para o teste do cristal. Para testar o cristal do micro, nós temos 2 alternativas. Uma é substituir por outro cristal que tem a mesma frequência marcada no corpo. No caso do cristal desse micro, é de 4 MHz. Substituir é a primeira alternativa. A segunda alternativa é usar um multímetro que meça a frequência, que esse aqui é um multímetro digital que meça a frequência. Nós colocamos a ponta preta no terra do CI e a ponta vermelha em qualquer terminal da ponta do cristal, em pelo menos uma das pontas tem que dar aproximadamente 4 MHz. Percebam que esse aqui está dando 3,98, muito próximo de 4, portanto esse cristal está funcionando. Se o cristal está funcionando e mesmo assim o painel não funciona, o próximo passo vai ser substituir o CI. Como eu havia dito, o display fluorescente é o mais usado no micro-ondas. Ele tem esses terminais das pontas, corresponde ao filamento. Filamentos são fios finos que vão de ponta a ponta no display. Eles acendem, como eles são muito finos, a gente não vê ele aceso. E as placas? As placas são aquelas partes que acendem e mostram para você o número. As placas estão ligadas nesses terminais aqui do display que vão para o micro. O micro fornece tensão para acender as placas. O filamento, quem acende, é o transformador, que aplica tensão nas 2 pontas. Então, se o display não estiver acendendo, antes de substituir esse display, caso o forno esteja funcionando e apenas o display que não está acendendo, nós vamos medir a tensão nos 2 terminais da ponta na escala de tensão alternada. Nós temos 1,8 volts, que é a tensão nominal que esse display usa para funcionar. Esse display, além de não acender, ele pode dar outros tipos de defeitos, como por exemplo, queimar o filamento, ou então ficar fraco. A iluminação do display fica mais fraca, porque é uma válvula, e como toda válvula está sujeita a desgaste. Mas nesse caso aí, tem que substituir direto.